pessoal diz, né, palestrante, sou nada. Mas eu quero fazer um combinado com vocês, tá bom? O nosso tempo está curto, então eu vou passar a minha fala. Se vocês tiverem alguma intervenção, alguma complementação, pode deixar para depois de terminar a palestra, tá bom? Combinado assim? Muito bem. Então, como vocês podem ter visto aí no título, letramento racial, mecanismo de combate contra o racismo. Hoje nós vamos falar da trajetória do negro, desde a escravidão até os dias de hoje. Vamos aprender conceitos como o próprio letramento racial, o mito da democracia racial, a política do embranquecimento do negro, o colorismo, racismo recreativo e racismo reverso. O racismo, ele é aprendido, construído socialmente. Ele coloca o negro num lugar de inferioridade. Ele está presente tanto no que dissemos como no que não dissemos. Porque o silenciamento também é um posicionamento. E muitas vezes de conveniência e também de cumplicidade. O racismo mata. Como vocês podem ver aí no trechinho do vídeo, ontem eu estava numa palestra e hoje ela é diretora, mas ela sofreu tanto racismo na vida dela que chegou um momento em que ela queria tirar a sua própria vida. E segundo ela, com um colega dela, aconteceu o fato consumado. De tanto sofrer racismo, tirou a própria vida. Hoje está um pouco mais, eu não digo melhor, mas está, por não estar tão velado, e também nós, a faixa etária da diretora, a minha faixa etária, que estudamos na época da ditadura militar, era muito mais cruel, porque tentava nos calar. Vocês devem conhecer aí o autor Tony Tornado. Ele conta que na época da ditadura militar, toda vez que ele ia num show, ele saía preso, porque era chamado no palco e lá ele fazia manifestação racial, né, contra a educação racial. Ele viajava muito para os Estados Unidos e lá ele aprendeu muito sobre racismo e tentava trazer aqui para o Brasil. Então, no momento em que ele estava no palco, daqui a pouco a polícia batia e levava ele para a delegacia. O delegado até já o conhecia. Bom, mas o racismo, ele também exclui, quer dizer, como eu falei na época da ditadura, nas escolas, você não poderia falar sobre racismo. O que eles falavam? Era a história da escravidão na visão do opressor. Nós que éramos negros, a gente, cada vez que o professor de história ou o professor de geografia estava ministrando uma aula, a vontade nossa era cada vez mais se esconder, porque a gente era visto como coitadinhos, excluídos. Até hoje, em sala de aula, se você prestar atenção, quando você chega na sala de aula, sempre tem aqueles grupinhos, né? A pessoa preta procura estar ali no fundo com outras pessoas pretas, quando tem, né? Dependendo se for numa faculdade, geralmente é uma ou duas pessoas pretas. Então isso é uma questão de exclusão, deprime. Vocês viram aí no filme, né?
Se não fosse a mãe, ela tinha entrado em depressão. E muitas pessoas, por conta do racismo, entram em depressão. Ele é uma fase posterior à alfabetização. As professoras de pedagogia ali podem confirmar. Eu também sou, né? Na alfabetização, nós aprendemos a ler e a escrever. E letramento se dá quando eu consigo interpretar aquilo que eu li. E a minha interpretação se dá a partir da minha visão e do meu conhecimento de mundo, que é muito mais difícil do que educação, porque a reeducação é você esquecer tudo que você sabe e reeducar novamente, de práticas antirracistas, porque a sociedade racista trabalhou todo esse tempo para nos induzir a práticas erradas sobre a questão do racismo. E através dessa compreensão é que eu posso promover a reeducação de prática antirracista. A proposta do termo letramento racial é a desconstrução, que é a mesma coisa que eu falei para vocês, da reeducação, que é o ato de você desconstruir aquilo que está construído, aquilo que está posto, estruturado, e construir novamente do jeito como deve ser. Por isso também a desconstrução é muito mais difícil do que a construção, porque você tem que destruir para construir novamente. Então a desconstrução dessa forma de agir, de pensar, que já é naturalizado na sociedade e que a gente considera como normal e corriqueira. Até mesmo quem não se posiciona como racista, às vezes usa palavras de cunho racista, mesmo sem perceber, porque já está enraizado na sociedade. Então, agora eu vou falar um pouco da minha trajetória. Até hoje ela ri de mim com isso, né? Eu falei para ela que eu vim me reconhecer negro aqui em São Paulo. Não é totalmente verdade isso. Foi uma brincadeira minha. Mas na verdade é que na comunidade onde eu nasci, até o momento que eu saí da zona rural, que eu chamo de roça, para estudar na cidade, eu nem conhecia o termo negro. Mas por quê? Lá tinha um preconceito de cor e de raça, porque todo mundo era negro. Então não tinha necessidade desse debate sobre o negro, né? Mas tinha também um preconceito, como em toda a sociedade. Era uma sociedade isolada, esquecida pelo resto do mundo. Então, o que acontecia fora dificilmente chegava até nós. Mas eu percebia que muitos da minha comunidade cometiam bullying. Inclusive meu pai. Se fosse hoje, se fosse numa sociedade mesclada, miscigenada, esse bullying poderia ser considerado como racismo. Mais um tema polêmico. Por quê? Muitos talvez vão discordar comigo, mas não fale agora, deixa depois. Porque de falar que existe um negro racista. Não existe um negro racista. Existe o preconceito. Porque para ser racista é o ato de uma raça que se sente superior tentar inferiorizar a outra. E quando todos somos negros, somos da mesma raça. Então não pode ser considerado como racismo. Inclusive meu pai, ele cometia muito bullying, porque lá na comunidade tínhamos negros. Tinha a questão do colorismo, né?
Tínhamos negros de pele clara, de pele retida. E o meu pai tinha essas piadas, né? De chamar os negros de cor retida, não chamava de macaco, porque lá não era lá o bioma é caatinga, mas chamava de outros animais, como urubu, né? Tifute, tição, e tudo parecia normal. Mas isso, na verdade, agora, se formos falar aqui dentro de uma sociedade mesclada, é o que chamamos de racismo recreativo. O racismo recreativo é aquele que a pessoa, que em forma de piada, ofende uma raça, né? E é muito comum ouvir do racismo recreativo: mas isso não é racismo. A pessoa não liga, aceita a brincadeira, até ri. Mas será? O fato da pessoa não se manifestar, ela está gostando? E como eu gosto de falar em sala de aula, existem coisas que às vezes não é individualmente. Quando você comete um racismo, ou quando você comete um ato de alguém que tem uma deficiência, você não está cometendo esse ato não só com aquela pessoa em específico. Você está cometendo aquele ato com a comunidade, como, por exemplo, com os pretos, com as pessoas com deficiência. E se outra pessoa que está do lado se sentir ofendido, ela tem todo o direito de te processar. Então, eu na minha infância achava que isso era normal. Nunca pensei que o outro lado podia, mesmo não se manifestando, ficar magoado com isso. Como disse acima, só quando completei meus 13 a 14 anos, foi que pude sentir talvez o que ele sentia quando eram zoados pelo meu pai e por outras pessoas da comunidade. Como já disse, ainda há pouco eu fui estudar na cidade. E lá eu que era diferente, porque a maioria dos meus colegas de classe eram pessoas não negras. Eu não gostava quando me chamava de neguinho, ou Tostão, né, que era o jogador do Cruzeiro, mas não porque ele era bom, mas me chamava de Tostão porque eu era negro, né? Se fosse pela habilidade do futebol dele, tudo bem, né? Então me chamava de Tostão, tentando diminuir por conta da cor da minha pele. E por minha família não ter uma formação de letramento racial, eu não sabia me defender. Sentia magoado, ia para casa magoado, triste, mas não me defendia. E essa conversa talvez não tenha acontecido. Pode ter sido por causa de desconhecimento por parte dos meus pais sobre o racismo. Como eu disse, onde eu nasci num local isolado e sem influência do que acontecia aqui fora, de parte natural. Eu tinha 9 irmãos, infelizmente perdi uma na pandemia. Dos 9 irmãos, 8 nasceram de parte natural. Só a minha irmã, mais nova, que nasceu no hospital. E todos foram a minha avó, né? E tinha todo o ritual. Quando nascia uma pessoa, meu pai ele tinha um carrinho, corria atrás da parteira, né, que era minha avó, chegava para fazer o parto, não sabia, não tinha pré-natal, não tinha aquele negócio que faz para saber o sexo do bebê, não tinha ultrassom, então era tudo surpresa. Só porque tinha um meio de avisar para os vizinhos se o menino que nasceu era homem ou se era uma menina. O pai sempre comprava uma caixa de fogos
Quando nascia, e a parteira gritava, é homem, é macho, quer dizer, é macho, é mulher, o pai, se era mulher, isso aí está impregnado até uma questão de machismo. Se era mulher, o pai corria para o fundo, para soltar os foguetes lá no fundo da casa. Se era homem, o pai corria para frente e soltar os foguetes na frente da casa. Então, os vizinhos sabiam se era homem ou se era mulher.